Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta quinta-feira. Auditor da Receita Federal ministra palestra no TCE. RPPS foi o tema da aula do EAD. E ainda acompanhe os principais momentos da 50ª edição do projeto de ensino à distância. É o TCE Notícias do dia 19 de junho, que está começando agora. Olá, tudo bem? Regimes próprios de previdência social foi tema de uma aula-palestra do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o EAD. Veja agora como foi o evento. Na 50ª edição do EAD, realizada na Escola Superior de Contas do TCE, o palestrante convidado, Otônio Gonçalves Guimarães, que é auditor fiscal da Receita Federal, abordou o tema o regime próprio de previdência social. Durante a aula-palestra, o auditor falou sobre as operações de aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos. Principalmente em relação aos cuidados, que é inerente ao administrador, ou seja, seguir os princípios legais. E muito mais, e também muito importante nesse contexto é a formação, a capacitação das pessoas, o conhecimento, as políticas corretas de formação, de constituição dos comitês de investimento, dos conselhos de administração, de forma que possa primar por pessoas que tenham um mínimo de qualificação e condições de aprender e compreender esses processos. Também foi discutida a possibilidade de alienação de bens imóveis públicos para cobertura de déficit financeiro e atuarial. Já como busca de novos mecanismos, novas possibilidades de sustentabilidade dos regimes, até porque vamos falar também do grande déficit atuarial e financeiro que esses regimes vêm apresentando, e tendo isso como alternativa, ou seja, a incorporação de ativos diversos, entre eles imóveis e outros direitos também que possa criar perspectivas futuras de sustentabilidade dos regimes próprios. O EAD do TCE Mato Grossense tem o objetivo de proporcionar aos gestores públicos e suas equipes o acesso ao conhecimento por meio de videoaulas, apresentadas ao vivo e disponibilizadas na base de dados do portal do Tribunal de Contas. O projeto teve início em 2012 e de lá para cá teve a participação de grandes personalidades do poder público, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, abordando o tema os princípios constitucionais da administração pública. Outros renomados participantes também ministraram palestras. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler, ministros substitutos do TCU, Marcos Benquerer e o Éder de Oliveira, além da advogada especialista em direito digital, Patrícia Peck, e o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Willeman. O senador Pedro Tax, o procurador do MPC de Mato Grosso, William Brito Júnior, e o conselheiro substituto, Ronaldo Ribeiro, também participaram das edições anteriores do EAD. Acompanhe agora alguns trechos da aula sobre RPPS, ministrada pelo auditor fiscal da Receita Federal. Vale lembrar que para assistir essa aula na íntegra, basta acessar o portal do Tribunal de Contas. Falando então de regime próprio, e aí eu sempre gosto de fazer essa reflexão, que quando a gente fala de regime próprio, não é porque, ou melhor dizendo, de previdência como um todo, não é porque é bonito, é necessário só, enfim, que tem toda essa dimensão da discussão do sistema previdenciário brasileiro. Mas, acima de tudo, é um direito do cidadão. Como está escrito, a própria Constituição prevê, lá no seu artigo 6º, que entre os diversos direitos sociais do cidadão brasileiro está a previdência social. E também desse mesmo cidadão, enquanto trabalhador, descrito no artigo 7º da Constituição, pode verificar lá no inciso 4 do artigo 7º, dos diversos direitos do trabalhador brasileiro, e aí não classificando como servidor público ou outra categoria de trabalhador, também tem o direito à previdência social.
Ou seja, se é direito do cidadão brasileiro, enquanto trabalhador, enquanto cidadão mesmo, enquanto membro da sociedade, portanto, é uma obrigação do Estado brasileiro, e aí o Estado, numa visão, num sentido lato, amplo, tem a obrigação de garantir, de viabilizar esse direito constitucional. Ou seja, se está previsto na Constituição, a Constituição é a maior orientação da organização do Estado brasileiro, tem todas as previsões lá. Então, é a obrigação do Estado brasileiro. E quem é que é responsável por conduzir essa obrigação do Estado brasileiro? É o próprio Estado, a própria União, que aí ela define, na sua estrutura do sistema previdenciário brasileiro, pelo menos ali estão os parâmetros gerais, os fundamentos gerais de como o Estado brasileiro se busca organizar para viabilizar esse sistema de previdência. Lá no seu artigo 201, com os fundamentos do regime geral, lá no capítulo da Seguridade Social, está o artigo 201, quando fala da Previdência Social, dá os parâmetros da Previdência Social para o trabalhador em geral. Originariamente, podemos entender, e é assim que se foi construído o arcabouço jurídico, a estrutura que é trazida para a Constituição, que o regime geral estaria voltado, ou está voltado, para todos os trabalhadores que estão no contexto do mercado, segundo algumas vinculações trabalhistas. Por exemplo, os seletistas, os temporários, aqueles de livre nomeação e exoneração, as pessoas que não têm uma relação de emprego formal, mas que, de uma forma ou de outra, participa do sistema produtivo, vendendo a sua mão de obra como meio de sobrevivência, assim como o próprio empresário, que, embora seja o dono do negócio, mas ele, enquanto pessoa física, enquanto pessoa individual, ele também mantém a mesma característica de trabalhador, porque ele está vendendo o seu esforço físico e intelectual como meio de sobrevivência. Portanto, ele também é um segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Enfim, a dona de casa, o estudante, mesmo que de forma facultativa, é um sistema que busca dar amparo a todo e qualquer cidadão brasileiro. E aí, no aspecto mais amplo ainda de seguridade social, podemos incluir aí, inclusive, os programas de assistência social, que são colocados enquanto benefício continuado, por exemplo, LOAS, que é pago àquelas pessoas que não têm o meio de sobrevivência, enfim, que atendem determinados requisitos, que, embora não seja previdência social, mas dentro, no contexto da Seguridade Social, é um amparo que está dando ao cidadão brasileiro. Enfim, então, nessa lógica, ele tem uma relação aí de um valor mínimo de benefício, que é um salário mínimo vigente, e um teto de provento, que hoje está girando, que está aí na casa de R$ 4.390. Ou seja, nenhum trabalhador vinculado ao regime geral recebe, o beneficiário, recebe mais do que R$ 4.390 como benefício previdenciário, considerando aí ainda o fator previdenciário e diversas outras questões que estão envolvidas nas regras de concessão. Rapidamente falando, em linhas gerais, seriam isso. E de responsabilidade, então, da União administrar esse sistema. Agora, o servidor público, a nós servidores públicos, a própria Constituição trouxe a possibilidade de termos benefício diferenciado daquele oferecido pelo regime geral. Quer dizer, a interpretação que se dá hoje é essa possibilidade. Se formos mais rigorosos na interpretação do artigo 40, poderíamos dizer que, na verdade, não é uma possibilidade, seria obrigatório. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do Tribunal de Contas, o link aparece aí no seu vídeo. E eu te espero amanhã neste mesmo horário. Tchau!